Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar de um tema interessante que é acelerando negócios, o papel do ERP nas estratégias empresariais. Para falar desse tema tão importante, nós convidamos um grande especialista nesse assunto, que é Alexandre Carmo, que é especialista em gestão estratégica, negócios internacionais e tecnologia da informação, com ampla experiência como investidor e conselheiro de startups. Autor de livros, ele é referência no ecossistema empreendedor e é um influenciador reconhecido por sua visão inovadora e estratégica, aplicando sempre as melhores práticas do sistema SAP no mercado global. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, de disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro. Obrigado, professor Zenoni. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. É uma satisfação, uma honra a gente poder falar um pouco sobre os nossos projetos, compartilhar um pouquinho da nossa experiência e também desenvolver um networking, né? Hoje o mundo funciona baseado em networking, a gente precisa se conectar às pessoas, né, professor? Sem dúvida alguma. Alexandre, o ERP, ou o SAP, que é uma marca desse ERP, que é o Enterprise Research Planning, né, ele possibilitou que as empresas que antes tinham seus sistemas separados, independentes, e que tornava, às vezes, o processo demorado, burocrático, cheio de erros, o ERP veio, né, junto com as diversas marcas, entre elas a que você trabalha mais diretamente, né, dando treinamento, ela veio como uma forma de dar visibilidade a todo o processo e agilizar a tomada de decisão de todas as áreas, não só do gestor, né, mas de todos os colaboradores de uma empresa. Desde que começou o ERP até o estágio atual, o que mudou, Alexandre? Muito bem, professor. As empresas, de um modo geral, elas são constituídas normalmente baseadas em produtos, certo? Os produtos, ou seja, eu tenho um produto, eu tenho uma ideia e eu preciso vender essa ideia, vender esse produto. Só que o que acontece? O fato de a gente ter o domínio técnico sobre um produto não caracteriza necessariamente que eu serei um bom gestor do negócio que vai gerir todo o ecossistema do produto, certo? Sim. Então aí entra a importância de uma gestão eficiente, de uma gestão onde as empresas, os profissionais que estão conectados com o business, com o core business, né, de um negócio, eles possam dedicar o seu tempo necessariamente criando produtos, gerando inovação, buscando parceiros, para que a gestão ela possa funcionar dentro de uma engrenagem inteligente, uma engrenagem aplicada a melhores práticas. Então, a evolução, eu posso dizer assim, a SAP, por si só, para quem ainda não conhece, acredito que a maioria deve conhecer, mas é uma software house alemã, fundada em 1972 por ex-engenheiros da IBM, da famosa IBM, que eles saíram da IBM com uma ideia muito firme, alicerçada no que eles acreditavam. O que eles acreditavam? Que o futuro, as empresas seriam gerenciadas, os negócios seriam gerenciados por software. O software seria mais importante que o hardware. E assim, a IBM, como sendo uma fábrica predominantemente o seu DNA no hardware, hoje ela tem todo um ecossistema, obviamente, de tecnologia, né, que envolve hardware e software, mas não acreditaram muito nesses caras. Esses caras simplesmente passaram a mão na sua mochila e falaram assim, não, a gente vai buscar o que a gente acredita. E a SAP se tornou aí uma referência mundial, com um market share de 92% das multinacionais no mundo inteiro, e o SAP se tornou ali uma referência
em gestão estratégica baseada em melhores práticas. Então, hoje, quando se fala em SAP, quando se fala numa empresa que atua com o ecossistema SAP, já tem aquela conotação de uma empresa que atua sobre melhores práticas de processo. Ou seja, o core business do negócio ele precisa funcionar de uma maneira natural, de uma maneira a inovar, a buscar parceiros, enfim, fazer o business funcionar, mas a gestão, o back-office da empresa, compras, financeiro, contabilidade, logística, precisa funcionar sobre uma inteligência de processo. E aí é onde entra as práticas da SAP. Então, cada vez mais, né, fazendo um paradoxo aí de algumas décadas para hoje, nós podemos considerar como se aquele input, né, aquela entrada de inteligência, acaba sendo mais predominante. Então, a inteligência do processo, só que de uma forma mais automatizada. E eu fiz essa provocação porque eu lembro que quando surgiu essas primeiras ideias, né, de você ter um sistema que controlasse, desculpa, todo o processo e desse visibilidade, uma das argumentações, ou talvez a principal argumentação, era o fato de você ter uma redução de custos, né? Redução de pessoal. E muitos empreendedores, empresários embarcaram nessa onda, né, de investir numa tecnologia, num sistema, numa ferramenta que pudesse contribuir no processo de gestão e que diminuísse o custo e diminuísse basicamente o número de empregados, de colaboradores, e que isso foi um grande erro, né? Muitas empresas fizeram de uma forma atrapalhada, né? Tiveram problemas seríssimos, né? Porque começaram a cortar indiscriminadamente e não entenderam que o treinamento que teria que ser dado para o ERP não se restringia a um treinamento operacional de uma ferramenta, de um software. Teria que mudar a mentalidade, né? Teria que dar um treinamento de gestão. Como é que eu começo a trabalhar? Como que era o modelo antigo? Como era o ecossistema antigo? E como é esse ecossistema agora ajustado com uma ferramenta que vai facilitar o processo? E eu vi que muitas empresas se deram muito mal nesse processo. Ainda isso acontece, Alexandre? Ainda existe essa máxima que esses sistemas eles chegam para poder reduzir custos e otimizar a gestão, mas sem essa preocupação com o treinamento não operacional, mas estratégico do negócio? Muito bem, professor. Excelente pergunta. Muito bem. Quando eu falo em empresas que buscam as suas melhores práticas de processo, a gente está falando de milhares de processos. Desde processo de compra de insumos, contratação de pessoal, passando por logística, manutenção, qualidade, produção, vendas, enfim, todo o ecossistema de back-office da empresa, ele é baseado em milhares de processos. E esses processos, eles precisam sempre ter um indicador, né, que a gente chama de manter um retorno sobre o investimento positivo, certo? Então, cada processo desse, ele tem ali os seus índices, né, os seus marcadores, e esses marcadores, esses índices, precisam trazer um retorno sobre investimento positivo, um ROI positivo sobre cada processo. Então, antes simplesmente de objetivo, né? Essa não é a intenção inicial, né? A intenção realmente é trazer inteligência para o negócio, capacitar pessoas dentro dos processos de maneira estratégica e não necessariamente para apertar botão, né? Porque isso hoje nós temos condições de aplicar RPAs, né? São robozinhos de automação que vão executar tarefas dentro do próprio RP. Ou seja, eu não preciso necessariamente daquele que vai apertar botões dentro do RP, mas eu preciso daquele que vai definir as estratégias de negócio diante dos objetivos da empresa como um todo. Então, tudo isso tem que atuar
confluindo aí para a busca de resultados. Então, buscando ali um ROI positivo para cada processo e buscando profissionais que sejam treinados, como bem o professor citou, em cima de estratégias de processos, estratégias de negócio, realmente aquele profissional que era simplesmente de apertar botão, ele deixa de existir. Aí entra a questão muito importante que o professor Zenoni citou, a questão do treinamento. E aí, professor, eu abro um parênteses aqui, porque a gente atende empresas multinacionais do mundo inteiro. A SAP tem uma carteira de mais de 400 mil clientes no mundo e mais de 12 mil só no Brasil. Então, a gente passeia muito por essas empresas e a gente percebe um comportamento que não deixa de ser um tanto curioso, né? Para não dizer outra coisa, que é o seguinte: às vezes a empresa ela tem a sua sede em outro país, na Europa, ou na América do Norte, que seja, e ao se instalar no Brasil, parece que vira uma chave, né, de muitas dessas empresas. Não vou citar nomes aqui por questões éticas, né? Eu Mas entendo. parece que quando elas chegam no Brasil, vira uma chave que diz o seguinte: não, o brasileiro é autodidata, ele se vira, ele vai conseguir se sair. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo ali que, depois de uma insistência nessa prática, que não é a mais adequada, elas percebem que o treinamento, a capacitação, trazer esses processos e esses treinamentos dos países de origem, aplicar na língua portuguesa, aplicar para a cultura do Brasil, é muito importante. E é por isso que surgem, nesse momento, as universidades corporativas. Então, as universidades corporativas são fundamentais. Nós, por exemplo, temos dentro do nosso negócio uma vertical que implanta universidades corporativas nas grandes empresas que são clientes SAP. Nós estamos agora abrindo um pouco o leque, saindo um pouco das empresas que trabalham com SAP e estamos entrando também em outras empresas que estão buscando melhores práticas, mesmo não participando do ecossistema SAP. Vale dizer que existem outras soluções de RP muito boas, acessíveis, né, e competitivas, e que precisam também treinar e capacitar os seus profissionais baseando-se em boas práticas. Então, a iniciativa de criarmos uma universidade corporativa foi muito pontual e a gente tem tido grande sucesso, né, fazendo essas implementações nas empresas. Por quê? Porque o que acontece, professor? O professor é professor de graduação, de cursos de especialização, também fui professor durante um tempo, e a gente percebe o quê? O conhecimento, especialmente no momento que a gente está vivendo, tecnológico, pós-pandemia e tal, ele é muito dinâmico. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar para universitários, por exemplo, e a gente faz aí um roteiro de palestras e workshops em universidades pelo Brasil e pelo mundo, eu sempre digo para os universitários o seguinte: o que vocês estão aprendendo aqui na universidade são fundamentos da sua profissão. Tá? Aqui é onde começa, não é onde termina. Aqui é onde você vai sair do ponto inicial, mas você precisa ter o norte para onde você vai buscar e o que você vai buscar. As universidades corporativas, elas são como cursos de extensão, que quando ela vai cair lá numa multinacional ou numa empresa que já busca essa cultura de capacitação, ela vai encontrar uma universidade corporativa. Então é por isso que a característica do profissional de hoje, para se encaixar com essa mentalidade, é o profissional que a gente chama de lifelong learning. É o profissional que ele está em constante evolução e desenvolvimento. Isso é muito importante a gente citar, porque é uma característica hoje, que quando me perguntam, mas a inteligência artificial, a gente está vivendo a era do Big Data, quarta revolução industrial, a inteligência artificial que está dentro desse guarda-chuva, ela vai tirar o emprego das pessoas? Olha, apesar, eu não estou aqui para defender nem criticar, né? Mas que vai tirar o emprego de muita gente, vai, infelizmente, mas não é por conta da tecnologia em si, mas por conta da sua resistência em dar o próximo passo, em buscar se qualificar. Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela vai ser o braço direito de qualquer profissão, independentemente qual seja. Então, é muito importante manter essa conectividade, manter esse olhar atento para as tendências tecnológicas e como que essas empresas caminham. A gente, implantando processos de SAP, a gente tem a obrigação
de alertar os nossos clientes, e eu, na condição de professor, né, de ter a oportunidade de ter um espaço como esse, é de alertar os jovens, as pessoas, para que elas consigam ali tirar essa resistência, né, das coisas e buscar conhecimento e inovação, porque com certeza elas nunca perderão as oportunidades, né, do mercado. Sem dúvida. E você tocou em 2 assuntos interessantíssimos, né, que daria até para um podcast, né. Primeiro que você, falou e falou de uma forma, extremamente importante, né, que, quando a industrialização apareceu, todo mundo dizia que muitos empregos iam deixar de existir. Deixaram realmente de existir. Aqueles que eram feitos artesanalmente entrou no processo de industrialização e não fez mais sentido, se tornou menorzinho, se tornou muito nichado, e muitos profissionais deixaram de existir naquela época por conta da industrialização. Então essas ondas, elas vão acontecendo e algumas profissões realmente elas vão deixando, né, de existir ou diminuindo em termos de importância ou em termos de atividade, mas as E vão coisas surgindo outras, continuam, né? vão surgindo. Hoje você tem, por exemplo, um cara extremamente importante que é o analista de tráfego, gestor de tráfego, né? Que começa a analisar na Exatamente. internet, gestor de redes sociais. Essas profissões não existiam antigamente e que hoje elas são importantes, é motivo até de contratação, né? Além disso, a gente sempre ouvia dizer, quando a televisão vai acabar com o rádio, ou o DVD vai acabar com o cinema, e nada acabou, quer dizer, as coisas vão se somando, vão se direcionando, né? Quem vai no cinema, ele não vai apenas para assistir o filme, né? Ele vai buscar outras coisas, ele vai buscar encontrar pessoas, conhecer pessoas, é uma tela diferente. A pessoa que vai assistir esse mesmo filme em casa, na Netflix ou em qualquer outro streaming, ele vai com outro propósito, com outro objetivo, Exatamente. né, com outra pegada. Ou seja, tem mercado para todo mundo, Para né? todo mundo. Não precisa se Exatamente. preocupar. Mas eu queria destacar uma outra questão que você tratou quando você fala de ecossistema e o quanto isso é importante, porque também não adianta nada, né, Alexandre? A empresa ter um ERP, né, bem ajeitado, bem treinado, as pessoas bem treinadas, se os parceiros de negócio, né, fornecedores, intermediários, né, é, pessoas que estão fazendo parte desse ecossistema, se eles também não estão incorporando esses mesmos princípios, essa mesma tecnologia. Não precisa nem ser o SAP, mas precisa ter uma tecnologia para que as coisas de fato funcionem. Não adianta ter uma empresa, né, com um sistema montado se todas aquelas empresas que orbitam, né, formando esse ecossistema, elas também não estão fazendo parte, né, elas não fazem parte dessa mesma filosofia de atuação. Eu coloco até filosofia, não estou falando que todas devem ter sistemas implantados, mas tem que ter a mesma filosofia. Você vê dessa maneira também, Alexandre? Sim, sim, professor. Isso a gente chama de cultura, né? É uma cultura que ela precisa vir top-down, certo? Ela precisa vir de cima para baixo e tem que ser implementada. Então, em todo o ecossistema, é necessário que se fale a mesma língua, é necessário que se pratique as mesmas práticas de processo, as mesmas melhores práticas. Então, por isso que essa conectividade de um ecossistema é fundamental, é fundamental. É muito comum, por exemplo, nós encontrarmos dentro do ecossistema SAP, talvez as grandes indústrias aqui na ponta, com a aplicação SAP, como a sua gestão de back-office e toda a sua gestão do business, e dentro do seu ecossistema, por exemplo, a sua cadeia de vendas, né, representação, todas elas também conectadas a esse ecossistema. Tanto que a SAP ela foi inteligente nesse segmento, porque ela pensou numa solução de ERP, tá? Onde ela pudesse trazer pequenos e médios negócios. Olha que interessante. Então, hoje, quando se fala, porque é um tabu isso, de falar de SAP só existe em multinacional. Hoje já não é mais assim.
tá? Então, a SAP ela começou a fazer esse caminho top-down, certo? Ela saiu lá da ponta, da pirâmide, onde estão as multinacionais, e ela começou a descer. E quando eu falo em descer, é justamente descer para as empresas que precisam participar desse ecossistema, como, por exemplo, as revendas, a cadeia de fornecedores. Enfim, vou dar um exemplo. É muito comum nós implementarmos SAP com uma solução para até, a gente chama de solução de small medium business, ou seja, de pequenas e médias empresas. É uma solução que ela é diferente no tamanho em relação ao SAP das multinacionais, mas ela é uma ferramenta mais customizada, mais enxuta e apropriada para padronizar processos de até pequenos e médios negócios. Então, e quando uma empresa, um pequeno e médio negócio, ela cai no ecossistema SAP, ela entra no ecossistema SAP, o interessante é o seguinte, a própria SAP, a gente pergunta se é SAP ou SAP, tanto faz, tá? SAP ou SAP. A própria SAP, ela promove ela incentiva a promoção desse ecossistema. É por isso que, a todo momento, em várias partes do mundo, estará sempre acontecendo um evento da SAP. Onde a SAP faz o quê? Para que ela desenvolve esses eventos? Ela promove esse networking? Porque ela quer aproximar as pequenas e médias empresas das grandes empresas que trabalham no mesmo ecossistema, ou seja, vem aqui, olha, fulano, vem aqui, você está no ecossistema SAP. Fulano, você também está no ecossistema SAP, você pode ser fornecedor dela. E aí ela já cria essa conectividade. Então, quando me falam assim sobre SAP, de implantação e tal, já não estamos falando mais de cifras milionárias para implantar numa solução de pequenas empresas, tá? A gente tem implantado SAP, inclusive, em startups. Startups, olha só, né? Que justamente são pequenos negócios, né? Que tem ali um poder de escala muito grande, mas que precisam o quê? Aparecer para os investidores, aparecer para o mercado, atrair negócios e, obviamente, não tem como negar que SAP é uma grande vitrine, até por conta da referência que ela é nas melhores práticas das grandes empresas e pelo que ela fomenta também. Então, o ecossistema, ele tem que falar na mesma língua. Então, é muito mais simples, é muito mais fácil fazer um plug and play de uma pequena empresa com uma multinacional, de repente ali uma empresa, uma Pirelli da vida, por exemplo, que fabrica pneus e tudo mais, ela se conectar a um produtor de borracha lá do interior do estado do Amazonas, porque os dois estão falando no mesmo ecossistema SAP, um com a gestão de pequenas e a outra com a gestão das grandes empresas, das big, né? Então, isso é muito relevante. A SAP ela investe muito nesse quesito. E a gente sempre tentando levar essa mensagem, essa cultura para as empresas. Porque se a gente só falar do RP por si só, RP é commodity, né? ERP Sim. por RP é commodity. A gente precisa falar quais são as diferenciações que cada ferramenta traz. E é óbvio que a gente não tem como deixar de lado a abertura de novas frentes. Tanto que as empresas, quando buscam implantação de SAP, normalmente elas têm 3 objetivos. Normalmente, a internacionalização, a abertura de capital ou fusão com outras empresas. Porque quando eu falo, por exemplo, de uma startup, o que é uma startup? Qual que é o objetivo dela? É ganhar, ter ali um crescimento escalar para chegar em um momento onde vai vir uma grande empresa e vai fazer a sua aquisição, ponto. Né? Ou seja, o jogo tem que continuar, novos investimentos, vão buscar outra inovação, então, enfim, é uma esteira muito gostosa aí da gente passear, né? Eu, particularmente, tenho gostado muito de frequentar essas rodadas aí, porque a gente acaba vendo boas ideias que têm um grande poder de escala, mas de repente não está ali e está patinando, conectar a outros grandes players aí, que podem ser investidores, enfim, etc. E é muito bacana isso. E as pessoas, os jovens, não têm noção da mudança, né, que esses sistemas de ERP eles trouxeram, né?
Eu trabalhei na época que você trabalhava lá com vendas e fechava um pedido, você tinha que ir lá na mesa do gerente e falar, olha, fechei esse pedido. Aí tinha que fazer um malote para encaminhar esse pedido para o pessoal que ia produzir, às vezes, esse produto, até chegar esse malote lá para o pessoal de produção que olhava, tinha que mandar também uma informação para ver se tinha no estoque. Esse processo ela é lento, demorado, e se um cliente ligava para saber como é que está o status do meu pedido, era impossível, você não conseguia dar informação, né? Porque Exatamente. você falava, olha, um dia chega, né? E se porventura ele cancelasse o pedido, era um sufoco, você tinha que sair correndo para avisar o cara de produção, olha, não produza Exato. não, olha, não compra, né? Não manda a nota fiscal ou o boleto, ou seja lá o que for, para pagamento, era um caos, né? O RP, ele trouxe justamente isso, né? Quer dizer, entra um pedido, a pessoa do estoque já sabe que vai entrar um produto no estoque e vai sair. O cara de compras já sabe que tem que comprar uma matéria-prima, um material, isso tudo em tempo real, né? E o gestor, Exatamente. ele tem uma visibilidade de tudo isso que está acontecendo. E se o cliente ligar, como é que está o status do meu pedido, as pessoas que estão envolvidas podem dizer, olha, já entrou no processo de fabricação, vai ficar pronto em tal dia, vai entrar em estoque em tal dia, ou seja, você consegue dar respostas para o mercado. E se porventura o cliente cancelar, a pessoa lá do transporte já sabe que não vai precisar transportar esse produto porque o pedido, enfim, foi cancelado. Então as pessoas às vezes não têm noção do como era o passado e a Exato. revolução que esses sistemas ERPs, né, Enterprise Research Planning, que permite não apenas um planejamento, mas uma gestão organizacional integrada, as pessoas não têm ideia da revolução que é isso, né? Com certeza. Essa integração, ela é fundamental, porque foi bem o que o professor citou, né? Quem vem de uma geração, de gerações anteriores, enfim, e chega agora com essa gurizada, né? Como dizem lá no sul, como chega essa gurizada e vão dizer assim: ah, mas peraí, as coisas funcionavam assim antes? Pois é, era assim que Pois é. funcionava. E hoje, quando olha tudo, esses processos sendo conectados de maneira runtime, a gente poder tomar decisões em tempo real, inclusive essa tem sido a estratégia mais pontual no que tange a produto, né, da SAP, é entregar um appliance que chama S4HANA, ou simplesmente HANA, como se fala em banco de dados, mas é trazer um processamento de dados que vai ampliar a velocidade do processamento da informação em algumas milhares de vezes mais rápido. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos pegar um processo de MRP, por exemplo, de uma montadora de automotiva, que antes era processado sempre às madrugadas, onde levava 42 minutos para ser processado um MRP, que é o planejamento de requisitos de materiais, é um processo de área de produção, de planejamento de produção. Hoje, ele já é possível ser feito de modo runtime, ou seja, ele é feito em tempo real. Não se precisa mais parar processamento, fazer de madrugada, onde tem menos processamento sendo exigido das máquinas, dos servidores. Pode se fazer em tempo real, porque hoje ele leva poucos segundos, né? 5, 6 segundos, 10 segundos, enfim. Então, essa medir as informações de forma runtime, ou ler as informações de forma runtime, é estratégico. Por quê? Por que é estratégico? Porque você não pode, de repente, por conta de um segundo, você perde um cliente, um bom cliente, você perde um bom fornecedor, porque você não soube ali fazer uma compra mais estratégica, adequada. Então tem N situações, né? Então é trazer celeridade, é trazer de fato os processos de modo runtime. E é claro, quanto mais integrada a empresa tiver com seus departamentos, um departamento tem visões para outros departamentos. Isso, inclusive, é o nome que se dá dentro do SAP, né? São as visões. Então, eu tenho a contabilidade, mas a contabilidade já tem visão para a produção. E a produção tem visão para a contabilidade. Ou seja, elas não são órgãos independentes.
elas se conversam. Então, se tiver algum processo que possa ser importante, algum dado que possa ser compartilhado, que possa ser trocado durante essa interação entre setores, ele é feito de forma runtime. E isso é fundamental, estrategicamente, para um crescimento e até para trazer toda uma governança, né, de processos, até para se buscar certificações de qualidade, certificação, enfim, só realmente é trazer a empresa de um patamar e levar ela para um outro, né? Isso realmente é muito relevante. Alexandre, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu acho que deu para os nossos ouvintes, né, que são alunos e gestores, né, de qualquer segmento, né? Nós temos pessoas do primeiro setor, do segundo, do terceiro setor da economia, tem muita gente de ONG, de cooperativas, sindicatos, Legal. enfim, que acompanham o nosso projeto e, sem dúvida alguma, eu acho que ficou claro para eles o quanto é importante, sim, investir nestas ferramentas para auxiliar os gestores a tomarem decisões mais seguras, mais rápidas e, com isso, agregar valor a todos os que estão envolvidos no processo. Não só se beneficia clientes, mas se beneficiam fornecedores, né, que conseguem planejar melhor as suas atividades, intermediários, acionistas conseguem fazer investimentos mais seguros, né, porque tem Exatamente. visibilidade do processo, ou seja, todos os stakeholders são beneficiados quando você tem uma gestão, né, utilizando sistemas que colaboram nesse processo. Eu queria Exato. agradecer, Alexandre, a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção quando nós fizemos o convite. Você, enfim, rapidamente respondeu e ficou feliz. É bom isso, né? Que as pessoas entendem que o canal ele é um importante instrumento para poder dar visibilidade também a esse conhecimento para as pessoas. Então, quero te agradecer por chegar aqui no nosso canal e queria deixar o espaço para você deixar o seu contato. Você tem livros relacionados à estratégia, negócios, enfim. Eu queria que você falasse do seu trabalho, indicasse algum site para que as pessoas pudessem, enfim, te contactar, LinkedIn, Instagram, enfim. O espaço agora é Joia. seu, Alexandre. Legal. Obrigado pelo carinho aí, professor Zenoni. Eu já acompanho já o seu LinkedIn, as suas publicações, acompanho o teu podcast, um conteúdo riquíssimo e eu sempre divulgo, faço a divulgação desses materiais, porque são materiais de altíssima qualidade. Então, me senti muito honrado de ser convidado pelo professor Zenoni. Em relação aos nossos contatos, vamos lá. Vamos para o nosso jabá, né? Vamos lá. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar por todas as principais redes sociais, mas especialmente pelo LinkedIn, você vai me encontrar como Alexandre Carmo Sap. Se você colocar Alexandre Carmo Sap, vai aparecer minha fotinha lá, é só clicar, me seguir, me adicionar, vai ser um prazer fazer parte da... Se colocar lá que me conheceu a partir do podcast do professor Zenoni, o marqueteiro, vou ficar muito feliz em saber disso. Lá também eu compartilho muitas dicas, muito do nosso dia a dia, nas implantações dessas grandes empresas, das startups também, sobre SAP. A gente fala sobre carreira, fala sobre mercado de trabalho. Tem também o meu Instagram, tá? Que Alexandre Carmo Oficial, Alexandre Carmo Oficial. Lá também eu compartilho, geralmente ali eu tô falando mais com aquela gorizada que tá, poxa, o que é esse tal de SAP? Esse negócio high-tech aqui, como é que é? Então lá vocês vão perceber que eu tenho uma linguagem um pouquinho mais diferente, eu falo com a juventude. A gente tem um programa de palestras que a gente faz no mundo inteiro. A gente passa por várias universidades falando sobre SAP, fazendo o nosso hunting ali, fazendo pesquisa, né, caçando talentos, para a gente poder direcionar para os nossos clientes, né? Então, o Instagram nos aproxima também dessa faixa etária, dessa gurizada universitária. Então, tá numa linguagem bem despojada ali. Tem materiais que eu compartilho ali também, e-books, vídeos, enfim, tem uma infinidade de materiais. Quer saber um pouco mais sobre SAP?
sobre gestão estratégica, é só procurar minhas redes sociais, especialmente LinkedIn e Instagram, tá? A gente tá aqui, nós já tivemos a oportunidade de publicar alguns livros técnicos, mas dessa vez, acho que é o primeiro livro de negócios que a gente realmente está trazendo, que é o Growth Enterprise, que são 20 dicas para acelerar os seus negócios. Então, ele está sendo lançado agora no comecinho do mês de novembro, e assim que eu já receber todo o retorno da editora, já está em fase de produção, já logo também vai estar nas plataformas digitais, aí eu vou direcionar aí um exemplar para o professor Zenoni, com certeza, como presente. E eu vou convidar todos para poder contribuir aí com a divulgação desse material. É um material que a gente reúne ali experiências das implantações de projetos de SAP nesses 20 anos aí de trajetória. Então, eu falo um pouco sobre dicas de como você pode acelerar os seus negócios e, óbvio, né, a gente vai levar sempre ali para as melhores práticas, trazendo para tudo isso que nós conversamos aqui essa noite e muito mais. Então, é uma oportunidade da gente fazer essa ponte, né? Ele está sendo lançado agora no mês de novembro aí no Brasil, tá? Eu estou falando de Buenos Aires, e em janeiro vai ser lançado em espanhol também, até porque a gente tem um público aí latino-americano, hispanohablante, né, que também nos acompanha, e também vai ser um lançamento interessante. Mês que vem, junto com o Brasil, vai ter esse lançamento lá em Angola, a gente vai estar em Angola fazendo ali o lançamento também, por conta, já está em língua portuguesa, já facilita ali, a gente vai estar com algumas ações, interações com alguns grandes clientes de SAP lá, petrolíferas, mineradoras, enfim, então a gente vai aproveitar e vai fazer também esse lançamento. Então vai ser um lançamento concomitante aí entre Brasil e Angola. E no começo do ano, a versão em espanhol. Nossa, beleza? que E é isso aí, maravilha, mestre. É um que prazer mais uma maravilha. vez. Eu quero deixar o canal à disposição, Alexandre, se você quiser, marcamos um outro podcast para falar especificamente desse livro, né, para fazer o Vai ser um lançamento prazer. dele aqui no canal, né, de podcast, e falar sobre Vai ser um prazer. algumas questões que você trata no livro. Sem dúvida alguma, é um material bem bacana, né, porque sai daquela ideia de trabalhar o conceito operacional e vai para o estratégico, o que realmente faz falta, né? Ter essa visão um pouco mais estratégica. Eu costumo dizer que uma vez professor, sempre professor, né? Eu fui professor há uns 15 anos atrás, e eu brinco que parece que eu fui ali picado por um vírus, alguma coisa, e por que eu estou dizendo isso, né? Porque esse projeto que a gente costuma fazer nas universidades é um projeto que eu montei e desenvolvi em 2011. Olha só, foi um pouco depois de eu ter saído de sala de aula como professor, eu montei um projeto onde nós começamos a levar para as universidades para falar sobre SAP. E aí eu fui vendendo essa ideia para outras. Tem que ser um bom marqueteiro também, né, professor? Tem que saber vender bem o peixe, né? Eu fui vendendo as minhas ideias, trazendo um movimento junto, montei uma equipe bem qualificada. Resultado, em 12 anos, né, quase 13 anos, nós já percorremos mais de 400 universidades em 17 países, levando essa mensagem. Já falamos para mais de 1 milhão de pessoas, já capacitamos mais de 70 mil pessoas em 17 países para trabalhar com ferramentas SAP. Então, você que é professor, você que é diretor educacional de uma universidade, um curso de pós-graduação, se quiser, fale com a gente, vai ser um prazer poder ter essa disponibilidade de falar com seus alunos, trazer um evento, não só um evento técnico, mas também um evento que vai trazer ali uma motivação, especialmente para a geração que está chegando aí, está percebendo que muita coisa está mudando, mas que barco que eu tenho que pegar, para que rumo que eu tenho que ir. A gente tenta juntar tudo, útil e agradável, trazer conhecimento técnico, mas também falar um pouco sobre vida, falar um pouco sobre projetos, sobre sonhos, né? Vai ser um prazer. E a gente coloca à disposição as nossas agendas aí para poder fazer esses eventos dentro das disponibilidades de ambas as partes. Que ótimo, que bate-papo gostoso, Alexandre. Só quero te agradecer mais uma vez pelo espaço, e ouvintes, tiverem alguma dificuldade, por favor, tem aqui o nosso QR Code do canal. Eu recebendo informações ou pedido de contato do Alexandre, eu encaminho para ele, porque agora o contato dele já está comigo,
E então eu encaminho com o maior prazer, né? Para que Está ele possa. autorizado a passar meu WhatsApp, professor. Está autorizado. Maravilha, que Se bom, veio do professor Zenoni, eu sei que realmente tem um filtro muito bem estabelecido aí. que bom. E, queridos ouvintes, até o nosso próximo episódio. Até lá. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.